Capítulo 1. Filhos, o grande desafio. Educar filhos é tarefa complexa. Cada nova etapa do desenvolvimento da criança é um desafio à criatividade e à flexibilidade dos pais. Pelo muito que deles exige, em termos de mudanças de padrões, de conduta e de atendimento às necessidades e solicitações do filho. A arte de educar consiste, sobretudo, na possibilidade dos pais crescerem junto com cada filho, respeitando e acompanhando a trajetória que vai da dependência quase total do bebezinho para o crescente da autonomia e independência do filho já quase adulto. Para desempenhar tarefas, precisamos de preparo e de treinamento. As pessoas estudam anos a fio para exercerem uma profissão. Fazem cursos de culinária, corte e costura, etiqueta. No entanto, na maioria das vezes, a única bagagem de que dispomos para educar os filhos é nossa própria experiência como filhos. Boas intenções, firme propósito de fazer o que nossos pais fizeram ou exatamente o oposto. Contamos também com nossa intuição, sensibilidade e com a força do vínculo que nos liga aos filhos. Isso pode ser meio caminho andado, mas não é o bastante. Com frequência, nos vemos na situação de fazer com que a criança aquelas coisas que não gostamos. Gritamos ou falamos algo da qual depois nos arrependemos. Juramos para nós mesmos não mais reagir de formas que reprovamos. Inúmeras vezes nos vemos a repetir frases ou ações que condenávamos em nossos pais, mas que acabam saindo automaticamente. Ficamos confusos e perdidos, sem saber como agir de outra forma. Criar filhos ontem e hoje. É preciso levar em conta a complexibilidade da vida atual, especialmente nos grandes centros urbanos. Há algumas décadas, a tarefa de criar filhos, pelo menos aparentemente, era simplificada pela existência de regras e tradições inquestionáveis. Criança não dá palpites. É de pequeno que se torce o pepino. Criança tem que obedecer os mais velhos. É preciso respeitar pai e mãe. Umas boas palmadas resolvem. Há uma espécie de código para a educação. Depois, as maneiras tradicionais de criar filhos foram profundamente questionadas e, atualmente, os pais estão expostos a uma massa de informações. Em livros, revistas, artigos de jornais, TV, cinema, frequentemente obscuras, confusas e até mesmo contraditórias. É válido dar palmadas ou colocar de castigo? Quando a criança não quer comer, deve-se insistir ou é melhor não forçar? O que fazer se a criança insiste em dormir no quarto dos pais? Se eu disser não a toda hora, a criança vai ficar traumatizada? Uma criança de 4 anos já pode descer sozinha no elevador? Inúmeras perguntas e dúvidas se passam na cabeça dos pais, que muitas vezes sentem-se inseguros, desorientados e indefinidos em seu papel de educadores. A excessiva preocupação com o que se deve fazer para garantir o bom desenvolvimento emocional da criança, muitas vezes embota a espontaneidade, a intuição e o bom senso dos pais. A distorção de teorias psicológicas também é relevante, gerando manejos incorretos, tais como o excesso de permissividade erroneamente utilizado para não traumatizar a criança.
Além disso, a própria estrutura da família tem passado por alterações radicais, principalmente no que se refere à distribuição de tarefas para o homem e para a mulher. O homem envolvido com tarefas domésticas, fazer compras no supermercado, levar os filhos para passear, dar banho, trocar fraldas, dar comida. A mulher envolvida em atividades fora do lar, tais como estudar ou trabalhar, a fim de contribuir para a renda familiar ou para realizar-se profissionalmente. Com isso, modifica-se o papel do pai e de mãe diante da criança. Da mesma forma, a família extensa, avós, tios, parentes, em geral, tem sido progressivamente substituída pela família nuclear, pai, mãe e filhos. E isso faz com que crianças, quando os pais se ausentam por questões de trabalho ou outras atividades, fiquem aos cuidados de pessoas quase sempre pouco qualificadas. As próprias condições ambientais têm um impacto poderoso na criação dos filhos. Viver num apartamento pequeno implica em maior interação com a criança e também em maiores restrições ao seu comportamento. Aí não pode mexer, não pode brincar na sala, vai sujar o tapete, gerando maior número de conflitos e impasses. É bem diferente quando se dispõe de mais espaço, quintal, praça, praia, onde a criança possa passar pelo menos parte do dia despendendo energia em atividades físicas. Tudo isso implica em grandes modificações na maneira de criar filhos. Para citar alguns exemplos, a criança hoje entra na escola muito mais cedo do que há 20 anos atrás. Assistir televisão durante horas seguidas restringe a oportunidade de distrair-se com outras atividades e brincadeiras. Viver num bairro movimentado, com muito tráfego, impõe inúmeros cuidados e restrições à vida da criança. Não pode ir à escola sozinha, não pode andar de bicicleta na rua, não pode correr pela calçada e assim por diante. O relacionamento é entre pais e filhos. A criancinha, ao nascer, não é folha em branco. Evidentemente, em muitos aspectos, é idêntica a todos os outros bebês, mas também apresenta características próprias, maneiras peculiares de reagir, determinados modos de solicitar atendimento às suas necessidades. Por exemplo, pode ser muito chorona, ou só chorar baixinho quando sente fome ou grande desconforto. Pode ser irrequieta e agitada, ou absolutamente tranquila a maior parte do tempo. Pode dormir praticamente o dia inteiro ou passar longos períodos acordada. Vai, ao longo desses primeiros anos, percebendo o mundo e as pessoas que a cercam, organizando maneiras, táticas e estratégias peculiares de reagir ao que lhe acontece. O contexto onde vive, as pessoas com quem convive, suas experiências de vida, certas predisposições, recursos e características pessoais, enfim, tudo isso contribui para o seu modo de ser. Uma mulher conta que o fato de ser bem mais baixa do que a maioria das pessoas em muito contribui para sentir-se incapaz ou necessitada de fazer mais esforço ou conseguir as coisas. Observa isso também em relação a seus próprios filhos, todos já mais altos do que ela, até mesmo o caçula de 9 anos, que não precisam, como ela, de constantemente recorrer a banquinhos e cadeiras para alcançar as coisas que querem pegar. Evidentemente, isso não quer dizer que todas as pessoas baixinhas se sintam dessa forma. Cada um de nós desenvolve uma maneira própria de registrar, sentir, perceber o que lhe acontece ou a situação que encontra ao nascer. Se é filho único, mais velho, mais novo, do meio,
se é bonito ou feio, alto ou baixo, se encontra um círculo familiar unido ou desintegrado, se vive num meio rural ou urbano e assim por diante. É importante ressaltar a multiplicidade de fatores que influem na construção desse modo de ser da criança, para entender melhor a importância do relacionamento entre pais e filhos. O filho não é totalmente um produto dos pais, nem quando muita coisa dá errado. Geralmente, nos pais, uma sensação extremamente intensa de culpa, nem quando tudo dá certo, gerando um sentimento exagerado de orgulho. A criança vive no mundo e, portanto, passa por inúmeras experiências que contribuem para a formação de sua personalidade. Por outro lado, ao considerarmos todos esses fatores, torna-se mais fácil entender que educar filhos é um processo profundamente criativo que modifica os pais em vários sentidos. Daí ser impossível concretizar o mito de criei todos os filhos da mesma maneira, porque na realidade todos eles saíram tão diferentes uns dos outros. Isso acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, quando temos o segundo filho, já estamos modificados pela experiência com o primeiro, que certamente nos fez reformular muitas coisas. Em segundo lugar, estabelecemos em cada filho um relacionamento único, entre outras coisas, porque cada criança, desde cedo, vai formando modos peculiares de reagir às situações. Por exemplo, a mãe dá bronca nos filhos que estavam fazendo algo inaceitável. Um sente-se magoado e ressentido, outro a enfrenta desafiadoramente. O terceiro tenta resolver a situação de forma pacífica. Reconhecer a existência de outros fatores relevantes na vida de uma criança não significa desvalorizar nem diminuir a importância da contribuição dos pais. Em verdade, pelo fato de por muito tempo serem as principais pessoas com quem a criança convive, os pais podem atuar como agentes terapêuticos de maior importância, ajudando a criança a desenvolver-se saudavelmente para que possa ser uma pessoa capaz de utilizar recursos e potencialidades de forma plena, confiante, responsável, gostando de si mesmo e dos outros. O relacionamento entre pais e filhos é algo bastante complexo e mutável ao longo do desenvolvimento da criança. Muitas dificuldades que os pais tiveram quando pequenos e dificuldades relativas à vida atual. No casamento, na profissão ou no ambiente onde vivem, transparecem na relação com os filhos, podendo gerar problemas, a atitude que se tem frente à criança, a imagem que se constrói sobre o que é ser bom pai ou boa mãe, a filosofia, crenças e valores pessoais em relação à educação de crianças, tudo isso exerce uma influência marcante na estruturação do relacionamento. Porém, a maneira como nos comunicamos com a criança, as mensagens que enviamos a cada momento em que interagimos com ela, constituem um alicerce poderoso nos relacionamentos. O enfoque básico desse livro refere-se precisamente à análise de várias formas de comunicação que utilizamos no dia a dia com as crianças, examinando a contribuição de cada uma no sentido de dificultar ou, por outro lado, de facilitar o desenvolvimento emocional saudável e a construção de um vínculo de expressão aberta e livre entre pais e filhos.